En 2025, os últimos veteranos da Waffen são punhado de centenários que sobrevivem no anonimato espalhados pela Europa e América. Das centenas de milhares que compunham essa força de elite nazista, apenas alguns ainda estão vivos, a maioria deles com mais de 100 anos. Dos mais notórios foi Otto Gunche, assessor pessoal de Hitler, que recebeu ordens de cremar seu corpo após a queda do Führer. Capturado pelos soviéticos em maio de 1945, ele passou mais de uma década em campos de trabalho antes de ser libertado, em 1956. Gunche nunca publicou nenhuma memória e viveu discretamente na Alemanha até sua morte em 2003, aos 86 anos. Rochus Misch, guarda-costas e telefonista do bunker de Hitler, foi a última testemunha viva dos últimos dias do regime nazista. Depois de passar 9 anos em prisões soviéticas, ele retornou a Berlim, onde abriu uma loja de artigos para decoração de interiores. Misch nunca demonstrou remorso e defendeu Hitler até sua morte em 2013, aos 96 anos. Mais recentemente, em maio de 2023, Erhard Gurs, Obersturmführer da 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, faleceu aos 103 anos. Gurs foi dos últimos oficiais de alta patente da SS ainda vivos, e sua morte marca o fim de uma era. Os primeiros passos da SS em um mundo sem Hitler. Em 1945, a SS iniciou seu caminho para a desintegração. Alguns oficiais esperavam que as tensões entre os aliados ocidentais e a União Soviética explodissem para que pudessem iniciar negociações para uma paz separada com os aliados ocidentais, o que permitiria ao Estado nazista sobreviver e lutar contra o Estado soviético. Quando perceberam que isso não seria possível, tentaram esconder as evidências o máximo possível. Heinrich Himmler ordenou que os prisioneiros dos campos de concentração não caíssem vivos nas mãos do inimigo, para que não pudessem testemunhar o que vivenciaram. Os guardas da SS forçaram milhares de prisioneiros a fazer a jornada no inverno rigoroso, com baixas temperaturas e sem abrigo adequado. Isso foi chamado de Marchas da Morte. Essas práticas aumentaram significativamente o número de mortes. Depois foi a vez dos prisioneiros das prisões da Gestapo e da Kripo. Em 6 de maio de 1945, o almirante Karl Dönitz, sucessor de Adolf Hitler, dispensou Himmler de suas funções. Embora este último tivesse prometido aos seus homens que assumiria a responsabilidade por suas ações, poucos dias depois de ser afastado de suas funções, ele decidiu cair. Muitos outros membros da SS seguiram o mesmo caminho. Outros foram capturados pelos aliados, enquanto alguns conseguiram escapar para diferentes países ao redor do mundo, especialmente América do Sul. Após a queda de Himmler, Ernst Kaltenbrunner sucedeu Heydrich como chefe do Escritório Central de Segurança do Reich e representante da SS no julgamento de Nuremberg dos principais criminosos de guerra. Completamente desamparados e com medo de cair nas mãos inimigas, os soldados da SS continuaram a procurar diferentes métodos para evitar serem capturados. Assim, as tropas alemãs não tiveram outra escolha a não ser retornar para suas casas ou esconderijos a pé, já que os trilhos do trem estavam quase completamente destruídos, as estradas tinham pouco asfalto e as pontes tinham sido destruídas por bombardeios, obrigando-os a atravessar os rios a nado. Somente os soldados que tinham familiares no campo tinham esperança de encontrar seus entes queridos vivos ou suas casas intactas. Todas as cidades foram devastadas, então aqueles que lutaram em países como Bélgica, França, Itália e Holanda rezaram para alcançar e se reunir com seus parentes vivos. Alguns soldados ficaram contentes em evitar serem descobertos pelos soviéticos. Eles preferiram perder sua liberdade sob os protocolos do Ocidente. As brigadas americana e britânica ganharam a reputação de fazer prisioneiros nazistas, evitando a execução após o julgamento. Em algumas ocasiões, eles foram enviados de volta ao seu país de origem e aqueles que serviram na frente oriental foram transferidos para o país governado por Stalin. No entanto, também se sabia que alguns aliados ocidentais executaram soldados alemães. Nem todos os homens de Hitler foram tratados da mesma forma. Os aliados sabiam que aqueles que pertenceram à SS frequentemente tinham tatuagens de sangue em seus torsos.
as divisões americanas forçaram os prisioneiros de guerra alemães a marchar em linhas retas, sem camisa e com os braços levantados. Aqueles que tinham a tatuagem da SS foram separados. Esse fato era conhecido pelos soldados alemães, então era comum que eles usassem maquiagem para cobrir a tatuagem ou, em casos mais extremos, para cortar a pele. Uma vez capturados, eles foram identificados e interrogados. Aqueles que eram de patente inferior e haviam se juntado depois de 1943 eram enviados para um campo de prisioneiros de guerra e depois libertados. No caso de oficiais de alta patente da SS, eles eram primeiro interrogados e depois enviados com o restante dos prisioneiros ou executados diretamente. Uma vez descobertas, as tropas nazistas foram destituídas de suas fileiras. Seu destino foi deixado na roda da roleta e dependia da misericórdia de seu captor. Eles também desconfiavam dos poloneses, dos franceses e, surpreendentemente, dos canadenses. A Batalha da Normandia revelou o que havia de pior nas brigadas do Canadá. Então, elas só faziam prisioneiros da SS se recebessem ordens específicas para isso. Caso contrário, seriam homens mortos. Por outro lado, os soviéticos frequentemente executavam aqueles que tentavam se render. De fato, houve casos em que o Exército Vermelho aniquilou divisões inteiras da Waffen-SS que se renderam. Os poucos soldados que conseguiram fazer isso com sucesso tinham chances muito baixas de sobrevivência. Se não fossem executados, tinham que fazer trabalhos forçados. Os soviéticos eram conhecidos por não usar um sistema judicial justo, como os aliados ocidentais. Até hoje há soldados da SS conhecidos como pessoas desaparecidas. Os carrascos tentam escapar da punição. Durante os julgamentos de 1946, 74 membros da SS foram acusados de crimes, incluindo os casos notórios de Joachim Peiper e Joseph Sepp Dietrich. Após serem identificados como associados de unidades responsáveis por crimes de guerra, eles foram interrogados por soldados americanos em Schwäbisch Hall, Alemanha. Essas tropas falavam várias línguas e conseguiram escapar da perseguição nazista. Cada um dos nazistas detidos acabou em lugares diferentes, mas sempre perto de outros colegas. Os prisioneiros costumavam coordenar histórias para planejar sua defesa. Nos julgamentos, os membros da SS testemunharam sob juramento, rezando para que os depoimentos das vítimas não fossem testemunhos de terceiros. Sobreviventes de campos de concentração, civis que viram suas cidades destruídas, pessoas que conseguiram escapar de massacres brutais. Todos concordaram em fazer seus apelos com o objetivo de ver como os soldados nazistas passariam o resto de suas vidas na prisão. Grande parte do depoimento foi apoiada por quase 100 depoimentos apresentados ao tribunal, que incluíam várias confissões e explicações dos réus e implicavam seus corréus. Apenas alguns tiveram a oportunidade de testemunhar. Os réus usavam uniformes com carteiras de identidade numeradas penduradas no pescoço. O que aconteceu nos meses e anos seguintes tem sido objeto de estudo e pesquisa, tornando-se um tópico de absoluto interesse. Os procedimentos, juntamente com os interrogatórios pré-julgamento, tornaram-se altamente divulgados e politizados. No entanto, os oficiais condenados da SS alegaram que os interrogadores americanos usaram métodos ilegais, incluindo tortura, e que todas as suas declarações foram forçadas. IAG e a batalha para reescrever a história da SS. Durante os primeiros anos do pós-guerra, os aliados implementaram políticas na Alemanha, como desmilitarização, democratização, descentralização e desnazificação. Tanto os britânicos quanto os americanos tomaram isso como uma suposta justiça dos vencedores. Durante o início da Guerra Fria, essa ideia foi desafiada pela necessidade de combater o comunismo na União Soviética, uma nação que era frequentemente comparada a Adolf Hitler e suas políticas externas. Em 1950, após o início da Guerra da Coreia, o alto comando militar do ZUI percebeu que a restauração das forças armadas da Alemanha era necessária. Isso foi explorado oportunisticamente por um grande número de ex-oficiais alemães, que exigiam a reabilitação da Wehrmacht. No mesmo ano, eles redigiram um documento chamado Memorando Rimerod, que não apenas propunha o rearmamento dos soldados alemães, mas também exigia a libertação de criminosos de guerra e o fim da difamação de combatentes nazistas, incluindo aqueles que serviram na Waffen-SS.
Cientes da pressão exercida pelo governo da Alemanha Ocidental, os aliados foram forçados a comutar algumas sentenças por crimes de guerra. Em 1951, Dwight Eisenhower, o comandante supremo dos Estados Unidos, emitiu uma declaração pública buscando distinguir entre soldados regulares e o grupo criminoso em torno de Hitler. Dessa forma, ele tentou distinguir certos indivíduos que não cometeram os crimes horríveis cometidos pelos alemães nos escalões superiores. Naquele mesmo ano, alguns oficiais da Wehrmacht receberam pensões de guerra. No entanto, o pessoal da SS continuou a ser considerado parte de uma organização criminosa e, portanto, foi excluído dos benefícios desta nova lei. Em 1949, um novo evento importante ocorreu. A proibição de criação de associações de guerra foi suspensa. Foi assim que a AIAG, sigla para Associação de Ajuda Mútua de Ex-Membros da SS, começou a se formar. Paul Hauser, um dos ex-comandantes de mais alta patente da Waffen-SS, foi seu primeiro porta-voz. Ele estava acompanhado por dois renomados ex-comandantes, Felix Steiner e Herbert Gill. Após sua libertação em 1954 e 1955, respectivamente, Kurt Meyer e Sepp Dietrich se tornaram membros ativos. Mais tarde, Meyer se tornaria um dos porta-vozes mais eficazes da associação. Nos anos seguintes, novos membros foram adicionados como Erich Eberhard, ex-membro da 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf, que em 1961 substituiu Meyer após sua morte, e Wilhelm Dietrich, comandante sênior da Divisão de Cavalaria da SS Florian Geyer, que se tornou presidente do HIAG em 1977. O HIAG abriu suas portas para criminosos de guerra condenados, absolvendo-os de responsabilidade e culpa. Neste contexto, Walter Raeder, responsável pelos massacres de Vinca e Marzabotto na Itália, e Herbert Kappler, principal autor do massacre de Adriatinas, foram acolhidos pelos membros do HIAG. De acordo com uma publicação em sua revista, a ideologia do HIAG era baseada no espírito do sentimento europeu e patriótico. Ao longo dos anos, o HIAG começou a gerar controvérsia entre o público global. Com o surgimento de seu primeiro periódico, Viking Roof, no final de 1951, várias especulações circularam, acusando essa organização de ser um grupo neonazista. Em resposta, Hauser escreveu uma carta ao Bundestag, o parlamento da Alemanha Ocidental, negando essas acusações e descrevendo o HIAG como uma organização de defesa de ex-soldados da Waffen-SS, composta por cidadãos honestos. Seus estatutos declaravam que seus objetivos eram fornecer camaradagem e assistência jurídica, apoiar prisioneiros aliados, trabalhar com famílias e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas. Um dos seus primeiros pilares foi a luta pela validação do status legal dos veteranos da Waffen-SS. Eles exigiam reconhecimento por seus serviços públicos, conforme estipulado no artigo 131º da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, para que pudessem ter acesso aos mesmos direitos e pensões dos soldados da Wehrmacht, argumentando que a Waffen-SS era seu quarto ramo. Entretanto, as autoridades sabiam que esse conceito não era verdadeiro, já que a Waffen-SS era um braço da SS independente da Wehrmacht. Além disso, o pessoal da Waffen-SS era responsável pela proteção de campos de concentração e estava implicado em milhares de crimes de guerra nas campanhas ocidentais e orientais. O HIAG realizou reuniões e conduziu um serviço de rastreamento, tentando localizar o paradeiro de mais de 40 mil membros da Waffen-SS desaparecidos em combate, o que ajudou a gerar uma imagem melhor entre o governo da Alemanha Ocidental e a sociedade em geral. Em 1952, o primeiro grande evento de massa foi realizado na cidade alemã de Verden, onde os discursos se concentraram na busca por liberdade, ordem e justiça. Eles também declararam que estavam preparados para cumprir seu dever para com o país. No entanto, um discurso ofuscou os esforços do HIAG para parecer bem aos olhos do mundo. Hermann Bernhard Ramicke, ex-general paraquedista e criminoso de guerra condenado, foi convidado a expressar seu apoio e solidariedade à Wehrmacht. Entretanto, suas palavras surpreenderam seu próprio povo e enfureceram outros.
Hamke não hesitou em afirmar que os verdadeiros criminosos de guerra eram os aliados ocidentais e que a lista negra de ex-membros da SAS logo se tornaria um quadro de honra. Essas palavras causaram grande agitação na Alemanha Ocidental. Jornais americanos publicaram manchetes como "Guarda de Hitler aplaude ex-chefe" e "General agitador preocupa aliados". Eles também mencionaram os gritos de aprovação ouvidos no evento, juntamente com os gritos acusando Eisenhower de ser um porco e um cachorro. As autoridades do HHIAG tentaram acalmar os ânimos, mas a tentativa foi em vão. A Associação de Defesa Waffen-SS usou a desaprovação geral para alegar que seus constituintes eram soldados como todos os outros e que os criminosos de guerra viviam como prisioneiros de guerra, argumentando que ambas as categorias eram iguais e que nenhuma deveria desfrutar de maiores benefícios que a outra. Em consonância com outros grupos de veteranos, o HIAG pediu anistia imediata e a rápida libertação de criminosos de guerra em cativeiro aliado. Este assunto assumiu grande importância e o governo alemão demonstrou compreensão pelo destino desses indivíduos, prometendo garantir sua rápida libertação. Após vários meses de trabalho, o HIAG começou a estabelecer relações com o então partido governante da Alemanha, a União Democrata Cristã, e também com sua oposição, o Partido Social Democrata. Aproveitando essas conexões, ele conquistou certa aprovação da sociedade e conquistou um grande número de novos membros. As ações do HIAG foram duramente questionadas por seus detratores, gerando alguma controvérsia. A associação continuou sua luta em nome dos presos e executados por crimes de guerra, sem esconder o orgulho de seus membros pelo passado nazista. Em 1953, eles celebraram o solstício, o suposto Natal criado por Hitler e seus capangas. Durante esta celebração, eles marcharam em direção ao castelo de Stauffeneck, na Baviera, ao som de canções nazistas que incluíam frases como "Este é o guarda que Adolf Hitler ama". Um ano depois, em uma convenção realizada na cidade alemã de Göttingen, eles confrontaram o Conselho Judaico e a Associação de Estudantes, juntamente com a hierarquia universitária. A partir de 1954, eles prantearam os criminosos de guerra executados no cemitério de Hamelin, que se tornou o ponto de encontro por excelência para os veteranos de guerra nazistas. Em 1959, já havia mais de 15 mil pessoas em tais reuniões, especialmente no 10º aniversário da morte de Bernhard Siebken, um comandante que fazia parte da Leibstandarte SS Adolf Hitler. Em 1961, eles tentaram publicar um obituário no jornal Frankfurter Allgemeine, que pretendia celebrar a figura de Max Simon, um Gruppenführer que foi o arquiteto do massacre de Marzabotto. O jornal se recusou a publicar o anúncio e o HIAG explodiu de fúria. Durante os julgamentos de Nuremberg, todos os membros da Waffen-SS que testemunharam mantiveram a opinião de que sua brigada era puramente militar, idêntica à Wehrmacht. O tribunal rejeitou essa alegação e o HIAG tentou anular a decisão com esforços de propaganda expressando sua negação histórica. No entanto, havia aqueles que achavam que o HIAG era uma associação honrosa. Em 1953, o chanceler alemão Konrad Adenauer descreveu os membros da Waffen-SS como soldados como todos os outros, que tinham simplesmente sido recrutados. Eles procuraram reescrever a história com campanhas publicitárias, periódicos, livros e discursos públicos. O HIAG se tornou um modelo de estudo para as gerações subsequentes. Vários historiadores concordaram que suas declarações não eram apenas antissemitas, mas também antidemocráticas. Eles foram acusados de não demonstrar nenhum grau de arrependimento e de continuar a espalhar sua ideologia nazista para seus seguidores, mas também de atrair novos seguidores. Com o passar dos anos, o HIAG foi se tornando cada vez mais marginalizado, então foi dissolvido em 1992. Gudrun Burwitz e Stille Hilfe lutando pelos restos do nazismo. Em 8 de agosto de 1929, Heinrich Himmler e Margaret Boden deram as boas-vindas ao nascimento de sua filha Gudrun. Gudrun Himmler também era conhecida pelo seu nome de casada, Burwitz, e pelo apelido dado a ela por seu pai, Puppy, que significa bonequinha em alemão.
Ele nasceu em Munique e cresceu enquanto seu pai, junto com Adolf Hitler, planejavam a guerra mais brutal e sangrenta da história. Himmler não escondeu seu trabalho de Gudrun. De fato, um depoimento de Gudrun foi descoberto durante sua visita a Dachau. Hoje caminhamos pelo campo de concentração de Dachau e meu pai me mostrou onde crescem as plantações de alface e grãos. Depois, vimos os quadros que os prisioneiros haviam pintado. Eram todos muito bonitos. No final, tivemos um almoço muito bom. Após a morte de seu pai em 1945, Gudrun viveu uma vida marcada pelo orgulho da ideologia nazista. De fato, ele fez declarações públicas negacionistas sobre o extermínio nos campos de concentração. Gudrun trabalhou para a Agência de Inteligência Estrangeira da Alemanha Ocidental até 1968. Em uma entrevista de 1959, ela declarou: "Meu pai é visto hoje como o maior genocida da história. Quero tentar mudar essa imagem." Anteriormente, em 1951, ela se juntou à Stille Hilfe, uma organização que ajudava ex-membros da SS detidos, condenados e fugitivos, onde pôde expandir sua fama e prestígio no ambiente nazista. Em espanhol, Stille Hilfe, traduzido como Auxílio Silencioso para Prisioneiros de Guerra e Internados, foi fundada pela princesa Helene Elisabeth von Isenburg. Antes de sua fundação original, Isenburg e seus parceiros já ofereciam assistência àqueles que precisavam fugir da Alemanha, especialmente para a América do Sul, o que os ajudaria a evitar processos criminais. Graças a essa colaboração, criminosos como Adolf Eichmann, Johann von Leers, Walter Hauff e Josef Mengele conseguiram escapar para países como a Argentina. Mais tarde, vendo seu nível de eficácia, decidiram criar uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de canalizar recursos e doações. Assim, em 7 de outubro de 1951, em uma reunião em Munique e pouco mais de um mês depois, em 15 de novembro, foi registrada na cidade bávara de Wolfratshausen. Segundo a própria Isenburg, desde o início de sua atividade, a Stille Hilfe buscou, acima de tudo, atender às necessidades urgentes de prisioneiros de guerra e detentos sem quaisquer direitos. Posteriormente, foi criado um serviço de assistência social para os acusados e presos, em decorrência do estabelecimento de tribunais de guerra, seja nas prisões dos vencedores, seja em instituições penais alemãs. Inicialmente, a assistência jurídica para criminosos de guerra presos foi organizada pelo advogado Rudolf Aschenauer. Graças à Stille Hilfe, os prisioneiros de guerra recebiam férias remuneradas, salários e bônus. Ao mesmo tempo, eles forneceram apoio às suas famílias. Contudo, é importante ressaltar que seu principal objetivo não era realizar atividades humanitárias, mas sim implementar suas teorias ideológicas e revisionistas. Isenburg era muito próxima do Papa Pio XII e da religião católica em geral, que ela professava todos os dias. Por causa dessa proximidade, os bispos ajudaram Stille Hilfe. No entanto, nem sempre foi uma identificação ideológica, mas também um desejo de reconciliar os alemães com seu passado e a aspiração por uma nova sociedade na Alemanha do pós-guerra. Johann Neuhäusler, um bispo que havia sido torturado pela SS no campo de Dachau, expressou sua intenção de consertar os laços e retribuir o mal com o bem. Após os julgamentos de Nuremberg, as igrejas continuaram a mostrar seu apoio à Stille Hilfe, pedindo a libertação de criminosos de guerra nazistas. Stille Hilfe continuou a acompanhar os acusados como a sádica Hildefard Lackert, conhecida como Brigitte Sangrenta, que trabalhava no campo feminino de Majdanek, aplicando métodos questionáveis com as prisioneiras. Eles também apoiaram Klaus Barbie, Erich Priebke e Josef Schwamberger. Em 1959, Isenburg deixou a presidência e foi sucedido por Gertrude Herr e Adelheid Klug. Em 1992, a gestão foi assumida por Horst Janssen. Desde a década de 1990, ele continua a colaborar com presos políticos. Rochus Misch, o último homem que viu Hitler vivo. Estes são alguns casos de soldados nazistas que conseguiram sobreviver ao período pós-guerra. Rochus Misch nasceu em 29 de julho de 1917 em Alt-Schalkowitz, na província da Silésia, no Reino da Prússia, no Império Alemão. Sua infância foi marcada por tragédias.
Filho de um trabalhador da construção civil que morreu em combate durante a Primeira Guerra Mundial e de sua mãe, que morreu de pneumonia quando Mish tinha apenas 2 anos e meio. Enquanto seus avós cuidavam dele, em 1922, seu irmão Bruno morreu após um acidente de natação. Aos 8 anos de idade, seu avô decidiu tirá-lo da escola porque sentiu que ele precisava aprender um ofício. Alguns anos depois, Mish mudou-se para a cidade de Hoyerswerda, Saxônia, onde se tornou aprendiz na empresa Schmüller e Model. Lentamente, ele começou a se treinar como pintor e a trabalhar em seu ofício. Em 1935, ele começou a ter aulas na Escola de Professores de Belas Artes de Colônia. Após 6 meses aperfeiçoando seu hobby, ele retornou a Hoyerswerda para continuar seu treinamento. Lá, em 1938, ele conheceu Gerda, sua futura esposa, com quem se casou na véspera de Ano Novo de 1942. Juntos, eles criaram sua filha Brigitta Jacob Engelken. Ainda na juventude, Rochus Mish foi convocado para o serviço militar em 1937 e posteriormente se juntou à SS Verfügungstruppe, a antecessora da Waffen-SS. Lá, ele foi selecionado para se juntar à unidade de guarda-costas pessoal de Adolf Hitler, a renomada Leibstandarte SS Adolf Hitler. Em 1939, ele ficou feliz em receber sua promoção à SS Rottenführer. Durante a invasão da Polônia, ele foi designado junto com seu regimento para fazer parte do 13º Corpo de Exército, que por sua vez foi integrado ao 8º Exército. Em 24 de setembro de 1939, ele participou com outros 4 homens selecionados pelo comandante de sua companhia, SS Hauptsturmführer Wilhelm Mohnke, na negociação da rendição das tropas polonesas durante a Batalha de Modlin. Mohnke estava confiante em sua capacidade de falar polonês, mesmo que falasse em um nível bastante básico. Entretanto, Rochus Mish não atingiu seu objetivo e as negociações falharam. Posteriormente, ele foi atacado pelo inimigo e acabou no chão, perdendo a consciência. O incidente foi tão violento que Mish não teve escolha a não ser interromper sua participação na guerra e descansar por 6 semanas em uma casa de convalescença. Seu valor lhe rendeu a Cruz de Ferro de 2ª classe. Após concluir o processo de recuperação, Mohnke o enviou para o SS Begleitkommando des Führers, o comando de escolta do Führer, que incluía membros da SS e da Leibstandarte considerados inaptos para o serviço na frente de batalha. Em sua nova função, Mish viajou com Hitler durante toda a guerra. Mish estava sempre armado e, junto com seus companheiros, eram os únicos homens autorizados a portar armas em sua presença. Quando não era necessário como guarda-costas, ele servia como telefonista, mensageiro, zelador, manobrista e garçom. Em janeiro de 1945, após a derrota alemã na Batalha das Ardenas, Mish e o restante da equipe se mudaram para o bunker na chancelaria do Reich, em Berlim. Lá, ele foi designado como operador de telefone, cuidando de todas as comunicações diretas do bunker. Em 22 de abril, seu comandante-chefe, Franz Schädler, informou-a de que havia comprado passagens aéreas para sua esposa e filha deixarem Berlim, mas Gerda se recusou a aceitá-las e decidiu continuar para Berlim, mais precisamente para a casa de seus pais. Mish foi uma testemunha importante dos principais eventos que ocorreram nos minutos finais do reinado nazista. Depois de ouvir os tiros no bunker, ele foi um dos primeiros a ver os corpos de Hitler e Eva Braun. Ele também estava presente no dia em que Magda e Joseph Goebbels mataram seus próprios filhos e morreu ao lado deles. Em 2 de maio, Mish escapou do bunker, mas logo foi feito prisioneiro por soldados do Exército Vermelho, que o levaram para a prisão de Lubyanka, em Moscou. No final de 1953, após sua libertação, ele retornou a Berlim. Mish entrou em crise, pois não sabia como continuar com sua vida. Foram-lhe oferecidas várias tarefas, como porteiro de hospital e motorista. Esses empregos exigiram que Mish e sua família se mudassem para Berlim, mas sua esposa se sentia muito confortável trabalhando como professora em Neukölln. Então ela recusou categoricamente. Felizmente para Mish, ele obteve um empréstimo apoiado por filantropos alemães para comprar uma loja de tintas e decoração de interiores, que administrou até 1985, quando se aposentou aos 68 anos.
Apesar do passar dos anos, Misch permaneceu leal a Adolf Hitler, argumentando que seu antigo chefe não era um bruto, nem um monstro, nem um super-homem, mas uma pessoa muito normal e um chefe maravilhoso. Enquanto isso, uma contradição surgiu em sua vida. Sua filha, Brigitta, que apoiava causas judaicas, descobriu que sua mãe tinha ascendência judaica por meio de sua avó. Misch negou essa informação e Brigitta ficou completamente decepcionada, pois seu pai não demonstrou o menor remorso. Em 5 de setembro de 2013, aos 96 anos, Rochus Misch faleceu em Berlim. O silêncio de Otto Gunsch após a morte de Hitler. Otto Gunsch nasceu em 24 de setembro de 1917 na cidade de Jena, Saxe-Weimar-Eisenach, no Império Alemão. Aos 16 anos após terminar a escola, alistou-se como voluntário na Leibstandarte SS Adolf Hitler. Em 1934, ele se juntou ao Partido Nazista e entre 1940 e 1941 serviu como ajudante de Adolf Hitler. Posteriormente, até o final de abril de 1942, ele frequentou a Academia de Oficiais da SS e depois serviu na linha de frente como comandante da Companhia Panzergrenadier com a EISSAH. Um ano depois, Gunsch se tornou assessor pessoal de Adolf Hitler. Ao mesmo tempo, ele fazia parte do Führerbegleitkommando, um esquadrão da SS formado por 8 homens cuja missão era proteger a vida de Adolf Hitler. Com a chegada dos soviéticos a Berlim, Hitler encarregou Gunsch de garantir a cremação de seu corpo após sua morte. O nativo de Jena não hesitou um segundo e obedeceu às ordens de seu superior. Na noite de 30 de abril de 1945, Gunsch montou guarda na porta da sala no Führerbunker onde Adolf Hitler e Eva Braun morreram. Junto com Martin Bormann e o criado Heinz Linge, eles entraram no estúdio. Rapidamente, Gunsch partiu e informou a Goebbels, ao general Hans Krebs e ao general Wilhelm Burgdorf que o Führer havia morrido. Ele então ordenou que todas as mesas e cadeiras fossem movidas para que ele pudesse estender cobertores no chão e envolver os corpos do casal falecido ali. Depois que os corpos foram retirados pela saída de emergência do bunker para o jardim atrás da chancelaria do Reich, a cremação começou. Uma vez feito isso, ele escapou do bunker. Entretanto, em 1º de maio, ele foi preso pelo Exército Vermelho. Lá, ele foi questionado inúmeras vezes sobre como Hitler morreu e se ele havia usado o método de fuga do dublê. Gunsch se recusou a responder, então foi submetido a várias torturas. Em 1955, após cumprir sua pena em Sverdlovsk, Rússia, ele foi transferido para Bautzen, na República Democrática Alemã. Após sua libertação, ele recebeu as mesmas perguntas de seus aliados ocidentais, incluindo depoimentos no tribunal. Perante os juízes, os detalhes de Gunsch eram escassos. Ele afirmou que viu o corpo depois que ele foi movido. No entanto, essa declaração contradiz as versões de Kempka, líder da juventude hitlerista, e Traudl Junge, secretário de Hitler, que lembraram que foi Gunsch quem os avisou que o líder nazista havia atirado na própria boca. O guarda-costas de Hitler negou cada uma dessas declarações e até alegou que seu superior atirou na própria têmpora direita. Em 2003, Gunsch morreu de parada cardíaca em sua casa em Lohmar, Renânia do Norte-Westfália. Karl Höcker, o rosto cotidiano do horror nazista. Karl Höcker nasceu em 11 de dezembro de 1911 em Preußisch-Oldendorf, província da Westfália, no Império Alemão. Ele começou sua carreira como bancário em um banco na cidade de Lübeck. Depois de um curto período, ele decidiu pedir demissão, achando o trabalho muito rotineiro. Após mais de 2 anos desempregado, ele se juntou à SS em 1933. 4 anos depois, ele se juntou ao Partido Nazista. Em 1939, ele foi incorporado ao 9º Regimento de Infantaria SS, baseado em Danzig. Em 1940, foi nomeado representante do oficial da SS, o comandante do campo de concentração de Neuengamme, Martin Weiss. Em 1942, Weiss foi nomeado comandante do campo de concentração de Arbeidsdorf, e Höcker continuou a servi-lo como seu vice. O mesmo destino estava prestes a se repetir quando Weiss foi transferido para Majdanek, mas Höcker optou por mudar de caminho e ingressou na Academia Militar da SS em Braunschweig.
Após completar essa experiência, ele retornou à companhia de Weiss durante a Operação Reinhard em Majdanek, desta vez lidando com tarefas relacionadas a deportações em massa e assassinatos. Em 1944, ele foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz como representante de Richard Baer, que havia sido nomeado delegado. Algum tempo depois, ambos foram transferidos para o campo de concentração de Dora Mittelbau. Lá, eles ficaram responsáveis por administrar a área até a chegada dos aliados. Nesse momento, aterrorizado pelas possíveis consequências, Baer falsificou sua identidade para escapar do campo e, assim, evitar ser identificado e, consequentemente, preso. No final da guerra, ele passou 1 ano em um campo de prisioneiros de guerra. Quando foi libertado em 1946, ele se reuniu com seus filhos. Ele rapidamente começou a trabalhar em um banco em sua cidade natal, em um cargo sênior para o qual havia sido contratado antes da guerra. No início da década de 1960, autoridades da Alemanha Ocidental o localizaram e o prenderam. Ele foi levado a julgamento em Frankfurt, onde negou ter participado da seleção de vítimas em Auschwitz, apesar de ter sido acusado por várias testemunhas. O tribunal conseguiu verificar que ele estava ciente das atividades genocidas no campo, mas não pôde confirmar se ele realizou alguma ação direta. Ele também não admitiu ter executado pessoalmente nenhum detido. Em suas próprias palavras, ele disse: "Só soube dos eventos em Birkenau indiretamente, devido à forma e ao tempo em que estive lá. E não tive nada a ver com o que aconteceu lá. Não tive influência ou capacidade de influenciar aqueles eventos, nem teria desejado. Não machuquei ninguém, nem ninguém morreu em Auschwitz por minha causa." No entanto, ele foi acusado de usar violência contra mais de 1.000 detidos, pelo que foi condenado a 7 anos de prisão. Em 1970, ele foi liberado e reintegrado ao banco como caixa-chefe. Em sua declaração no julgamento, Höcker negou ter pisado na rampa onde ocorria o processo de seleção. De fato, nenhum sobrevivente conseguiu identificar o nome de Höcker entre os presentes na rampa. Embora Karl Höcker tenha morrido em 2000, um álbum de fotos criado por ele atraiu atenção em 2006. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos chamou a atenção para as várias imagens de oficiais alemães em Auschwitz, enquanto ele residiu lá. Entre os fotografados estava Joseph Mengele, conhecido por seus experimentos inescrupulosos em seres humanos. No final de 2007, especialistas analisaram o álbum para determinar se Höcker estava presente na rampa. Em uma das fotografias, eles observaram um homem com dimensões idênticas às de Höcker, enfatizando a semelhança do tamanho de sua cabeça, o comprimento de seus braços e até mesmo a proporção de seu corpo em relação aos joelhos. Após uma varredura 3D, eles determinaram que o homem era de fato Höcker. No entanto, era possível ver que ele usava um uniforme SS Oberscharführer em vez de seu traje clássico SS Obersturmführer. Esse detalhe complicou ainda mais as coisas, pois era improvável que Höcker usasse o uniforme de outra hierarquia. As versões sobre se era ou não Höcker ainda são contraditórias. Friedrich Peter, o oficial da SS que alcançou o poder democrático. Friedrich Peter nasceu em 13 de julho de 1921, na cidade de Attnang-Puchheim, no distrito de Vöcklabruck, na Alta Áustria. Sua mãe se chamava Aloysia e seu pai, Friedrich Johann Peter, era maquinista social-democrata. No final de 1938, Friedrich Peter se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Alguns anos depois, durante a guerra, ele serviu como SS Obersturmführer do 10º Regimento de Infantaria da 1ª Brigada de Infantaria SS nas frentes ocidental e oriental, como parte das unidades especiais do Einsatzgruppe C. Durante 1941, Friedrich e sua unidade assassinaram pelo menos 17.000 judeus, juntamente com 25.000 prisioneiros de guerra soviéticos. No mesmo ano, Peter recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe. No final da guerra, ele foi internado no campo americano de Marcus W. Orr. Naquela época, e também por alguns anos depois, sabia-se que os Einsatzgruppen frequentemente participavam desse tipo de aniquilação. Então, os aliados estavam cientes dos crimes que Pedro havia cometido. No entanto, ele negou não apenas ter participado deles, mas também argumentou que não tinha conhecimento de nenhum crime, o que, de acordo com historiadores da Segunda Guerra Mundial,
É praticamente impossível para uma pessoa com a patente de SS Obersturmführer. Após ser libertado pelos aliados, ele se dedicou a lecionar em escolas primárias e especiais, tornando-se eventualmente diretor delas. Entre 1950 e 1970, ele também atuou como editor do jornal da Associação de Professores Austríacos. Em 1968, ele se tornou inspetor escolar estadual na Alta Áustria, supervisionando todas as atividades nas escolas da região. Entre 1962 e 1963, o Partido da Liberdade da Áustria, popularmente conhecido como FPO e liderado por Friedrich Peter, iniciou negociações com o SPO, o Partido Social Democrata da Áustria, enquanto tentava parecer mais liberal para a sociedade. Em 1964, Peter declarou pela primeira vez que tanto nacionalistas quanto liberais tinham lugar no FPO. Esse movimento de liberalização gerou intensa resistência dentro do partido. Então Peter decidiu expulsar os membros que se opunham aos seus planos. Durante a campanha eleitoral de 1970, Peter, em nome do FPÖ, declarou que não haveria um chanceler vermelho. No entanto, ele posteriormente tolerou as ações do governo minoritário de Bruno Kreisky, do SPO. Kreisky retaliou com uma reforma eleitoral que resultou principalmente em um forte impulso para o FPO. Em 1974, Peter tornou-se membro do Conselho de Administração da ORF, responsável por controlar e administrar a Sociedade Austríaca de Radiodifusão. Após as eleições de 1975, Simon Wiesenthal, diretor do Centro de Documentação Judaica em Viena, publicou um relatório que incluía o passado nazista de Peter. Lá, ele revelou detalhes de seu papel como SS Obersturmführer e sua cumplicidade em assassinatos em massa. Paradoxalmente, Kreisky, que tinha sido vítima do regime nazi, defendeu veementemente Peter e acusou-o. Wiesenthal é acusado de usar métodos da máfia e até mesmo de colaborar com a Gestapo. Em 1978, Peter desistiu de concorrer à presidência do Partido Federal, embora tenha continuado a comandar o FPO no anonimato. Em 1992, Peter finalmente deixou a política quando se desentendeu com Jörg Haider, então presidente federal da Associação Juventude pela Liberdade, devido a declarações feitas contra ele. Haider falou sobre a política de emprego imposta pelo Terceiro Reich, o que foi considerado um desabafo vergonhoso por Peter, que confessou ter sido forçado a quebrar seu silêncio autoimposto e lembrar publicamente os líderes do Partido da Liberdade da Áustria de seus deveres políticos e estatutários. Finalmente, em 25 de setembro de 2005, Peter morreu no Hospital Hanusch, em Viena, devido a uma perigosa doença renal. Helmut Oberlander. O intérprete nazista que vivia escondido no Canadá, Helmut Oberlander, nasceu em 15 de fevereiro de 1924, na cidade de Halberstadt, na República Soviética Ucraniana, dentro da União Soviética. Oberlander era considerado um alemão étnico, então, em 1941, aos 17 anos, foi recrutado pelo Sonderkommando 10ª, parte do Einsatzgruppe D, durante sua entrada na Ucrânia Soviética. Com o passar dos meses, ele se tornou membro do Sicherheitsdienst, a agência de inteligência da SS, e também da Sicherheitspolizei, que significa Polícia de Segurança. Após a guerra, em 1954, Oberlander emigrou para o Canadá com sua esposa Margaret e viveu em Kitchener-Waterloo, Ontário, onde administrou uma empresa de construção de sucesso. Em 1960, Oberlander obteve a cidadania canadense. 3 anos depois, o Serviço de Segurança da Polícia Montada Real do Canadá abriu um processo sobre Oberlander. Em 1970, um grupo de investigadores alemães de crimes de guerra à Ocidental questionou Oberlander, que afirmou não ter ouvido falar do Sonderkommando e que ele não tinha conhecimento da execução de judeus por sua unidade. O caso de Oberlander foi arquivado junto com outros 28, classificados como atenção especial pela Comissão de Inquérito sobre Criminosos de Guerra, devido à seriedade das acusações e à disponibilidade de evidências. Por fim, Oberlander admitiu ter feito parte do Sonderkommando 10A,
mas reconheceu que suas funções se limitavam a ouvir e traduzir transmissões de rádio russas, devido ao seu conhecimento do idioma. Ele também foi solicitado a atuar como intérprete durante as interações entre os militares e a população local. Além disso, ele tinha a obrigação de proteger os ministros militares. No entanto, o Tribunal Federal Canadense contradisse suas declarações, caracterizando o Sonderkommando como um dos vários esquadrões da morte, responsabilizando-o pelo extermínio de mais de 2 milhões de pessoas, a maioria civis judeus. A decisão concluiu que Oberlander fez parte desta unidade entre 1941 e 1943 como intérprete e assistente. Além dessas tarefas, ele trabalhava em tempo integral em tarefas como engraxar botas e proteger alimentos. De 1943 a 1944, ele serviu como soldado de infantaria no exército alemão. O relatório final da Comissão de Inquérito sobre Criminosos de Guerra, em 1986, recomendou que os criminosos de guerra nazistas fossem processados em tribunais canadenses. Se tais processos não forem realizados, ele sugeriu retirar a cidadania dos acusados e deportar aqueles que esconderam seu passado para obter a cidadania. Portanto, a comissão determinou que Oberlander não deveria ter entrado no Canadá e, portanto, determinou que sua cidadania deveria ser revogada. No final de abril de 1995, o governo canadense iniciou um processo de desnaturalização e deportação contra Oberlander, que fugiu para a Flórida, EUA, onde era dono de um condomínio. Depois de 2 semanas, autoridades do Escritório de Investigações Especiais o ameaçaram com acusações de deportação se ele não deixasse o país. Então, alguns dias depois, ele retornou ao Canadá. Em 2000, o juiz Andrew McKay observou que não havia evidências de que Oberlander estivesse direta ou indiretamente envolvido nas acusações contra ele e, portanto, o absolveu de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. No entanto, McKay foi criticado por não revelar seu histórico de guerra durante sua entrevista de imigração em 1953, em Karlsruhe, Alemanha. Com essa informação, o governo canadense anunciou que a cidadania de Oberlander seria revogada. Entretanto, o Congresso Alemão-Canadense, juntamente com a Associação Ucraniana-Canadense de Liberdades Civis, emitiram suas defesas e exerceram pressão, argumentando que não havia evidências convincentes para apoiar as supostas evidências. Finalmente, em 2008, o governo revogou a cidadania de Oberlander e, 1 ano depois, o Tribunal Federal de Apelações reverteu a decisão, restaurando sua cidadania. O governo canadense levou o caso muito a sério e, em julho de 2017, emitiu uma ordem em conselho, marcando a 4ª tentativa de retirar a cidadania de Oberlander. Em 2018, o juiz do Tribunal Federal Michael Phelan decidiu que a revogação era legal. Oberlander sabia que enfrentaria maiores riscos de processo se fosse deportado para a Alemanha, onde criminosos de guerra e cúmplices continuavam a ser condenados. Então ele apelou. O Tribunal Federal de Apelações rejeitou seu pedido de reabertura do caso devido à suposta parcialidade do juiz Phelan em 2008. Em 5 de dezembro de 2019, a Suprema Corte do Canadá se recusou a conceder-lhe permissão para apelar da decisão do Tribunal Federal, abrindo caminho para sua iminente deportação. Em fevereiro de 2020, Oberlander permaneceu em Ontário e entrou com um novo recurso. Em outubro daquele ano, ele perdeu seu recurso para o Conselho de Imigração e Refugiados e foi posteriormente enviado para uma audiência de deportação. Em abril de 2021, o Tribunal do Canadá rejeitou a tentativa dos advogados de Oberlander de interromper o processo. No entanto, a justiça se mostrou lenta, pois em 20 de setembro de 2021, aos 97 anos, Helmut Oberlander morreu em Ontário, Canadá. Alois Brunner, o protegido da Síria, Alois Brunner nasceu em 8 de abril de 1912 em uma pequena vila chamada Nagykút, no Império Austro-Húngaro. Na adolescência, ele estudou contabilidade e trabalhou como vendedor. Em 1931, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista e se juntou à seção de assalto conhecida como Sturmabteilung, ou SA. Isso lhe causou problemas na loja de departamentos onde trabalhava, e ele foi demitido.
Após a Anschluss da Áustria, em 1938, Brunner alistou-se na Schutzstaffel em Viena, onde se juntou à seção Planta B4 da Gestapo, sob a direção de Adolf Eichmann. Brunner trabalhou em estreita colaboração com seu líder no que foi chamado de Plano Nisko, uma tentativa fracassada de estabelecer uma reserva judaica na cidade de Nisko, na Polônia ocupada, em 1939. Embora tivesse o posto de Hauptsturmführer, o papel implícito de Brunner na SS era o de solucionador de problemas. Nessa função, ele começou a organizar deportações para campos de concentração nazistas da França de Vichy e da Eslováquia. Entre suas funções, Brunner era o comandante de um trem de judeus deportados de Viena para Riga em fevereiro de 1942. Naquela viagem, Alois Brunner atirou e matou vários judeus, incluindo o financista Sigmund Bosel, que, apesar de estar doente, havia sido preso à força e transportado de um hospital de Viena. Em junho de 1943, Brunner deportou 43 mil judeus de Viena e outros 46 mil de Salônica, na Grécia. Ele foi então nomeado comandante do campo de internamento de Drancy, em Paris, de onde os judeus eram deportados da França. Em 1944, Eichmann ordenou que Brunner fosse transferido para a Eslováquia para supervisionar a deportação dos judeus daquele país. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, ele organizou a deportação de 13.500 judeus da Eslováquia para os campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen e Stutthof. A maioria desses prisioneiros não sobreviveu, e os poucos que conseguiram sobreviver foram enviados para Auschwitz para serem finalmente exterminados. Durante o período pós-guerra, Brunner se viu lutando para escapar sem ser descoberto pelos soviéticos ou pelos aliados. Em uma entrevista de 1985 à revista Bunte, ele confessou que sua identidade foi confundida com a de outro membro da SS, Anton Brunner, que foi executado por crimes de guerra. Até mesmo a identidade de Anton Brunner foi trocada pela de Alois, não apenas pelas autoridades, mas também por historiadores importantes. Alois Brunner alegou ter recebido documentos oficiais sob um nome falso das autoridades americanas e ter encontrado trabalho como motorista para o exército dos EUA alguns meses depois da guerra. Ele também foi contratado pela organização Gehlen, outra delegação americana na Alemanha. Em 1954, Brunner fugiu da Alemanha Ocidental com um passaporte falsificado da Cruz Vermelha. Ele primeiro visitou Roma e depois se mudou para o Egito. Lá ele trabalhou como traficante de armas. Pouco depois, ele se estabeleceu na Síria usando o pseudônimo de Dr. Georg Fischer. Um assessor do governo contratou o suposto doutor Fischer para um trabalho cujas funções reais são desconhecidas, mas acredita-se que uma de suas tarefas era aconselhar o governo sírio sobre técnicas de tortura e repressão que ele havia aprendido enquanto servia no exército alemão. Acredita-se que ele tenha colaborado com o tirano Hafez al-Assad para criar um aparato repressivo em comum, cujo principal objetivo era controlar o país por meio do uso de terror ilimitado. De acordo com um ativista anônimo da oposição, esse sistema de perigo conseguiu ameaçar civis com prisão, incutindo medo neles do berço ao túmulo. Algumas das práticas repressivas incluíam histórias como dezenas de grupos de estudantes do ensino médio sendo retirados das salas de aula por agentes de segurança sem motivo aparente. Um jovem preso por visitar um tio que morava perto de um território controlado pelos rebeldes. Uma mãe, um pai e suas 6 filhas, com idades entre 1 e 13 anos, foram sequestrados por prepararem cestas básicas para vizinhos carentes. E um garoto de 13 anos preso e torturado até a morte por caminhar por uma rua adjacente a um protesto antigovernamental. Oskar Gröning nasceu em 10 de junho de 1921 em Nenburg, Weser, Estado Livre da Prússia, República de Weimar. Sua mãe morreu quando ele tinha 4 anos, e seu pai, um trabalhador da indústria têxtil com uma ideologia política nacionalista, o criou sozinho. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, Gröning Sr. juntou-se aos Capacetes de Aço, uma organização paramilitar. Ele estava consumido pela indignação com a forma como a Alemanha havia sido tratada desde o Tratado de Versalhes. Seu negócio têxtil faliu em 1929 devido à falta de capital, e ele descobriu uma nova paixão:
uniformes militares. Oskar Gröning cresceu neste contexto, cercado de disciplina, obediência e autoridade. Quando criança, ele se juntou a Scharnhorst, a organização juvenil dos capacetes de aço, e depois de 1923, ele se juntou à juventude hitlerista. Influenciado pelos valores familiares, ele entendeu que o nazismo era o melhor caminho para a Alemanha, entendendo que eram pessoas que queriam o melhor para seu país e fariam de tudo para alcançar seu progresso. Por essas razões, ele participou da queima de livros escritos por judeus e outros autores considerados degenerados pelos nazistas. Gröning estava convencido de que sua ajuda seria fundamental para livrar a Alemanha de uma cultura estrangeira aberrante e que o nacionalsocialismo teria um efeito positivo na economia, levando à redução do desemprego. Continuando a perseguir sua ideologia política, ele se formou na escola com notas altas e, aos 17 anos, começou um aprendizado como funcionário de banco. Entretanto, alguns meses depois de começar em seu primeiro emprego, a guerra estourou e quase metade dos funcionários do banco foram convocados para o exército. Gröning, que era aprendiz, aproveitou o que aconteceu para progredir na carreira, assim como os demais aprendizes. Entretanto, vendo as rápidas vitórias na França e na Polônia, ele decidiu contribuir para seu país. Em 1942, Gröning deixou seu cargo de escriturário de contabilidade quando a SS ordenou que os empregos de escritório fossem reservados para veteranos feridos e que membros fisicamente aptos em cargos administrativos recebessem trabalhos mais desafiadores. Depois de se mudar para os escritórios econômicos da SS em Berlim, ele recebeu ordens rígidas de não revelar nenhuma informação à sua família, amigos ou mesmo pessoas de fora da unidade. Pouco depois, ele foi enviado para a cidade de Katowice, na Polônia, onde deveria se reportar ao comandante de Auschwitz. Até então, Gröning nunca tinha ouvido falar da existência deste campo de concentração. Ao chegar, ele foi recebido junto com seus companheiros em um complexo com enormes rações de comida. Enquanto saboreávamos as iguarias, alguém entrou e gritou "Transporte!" e alguns policiais saíram da sala. No dia seguinte, devido à sua experiência como funcionário do banco, Gröning foi enviado para o quartel onde o dinheiro dos prisioneiros era guardado. Na época, eles lhe explicaram que quando os prisioneiros eram registrados para a entrada no campo, seu dinheiro era depositado lá e seria devolvido a eles após a libertação. Gröning então descobriu não apenas que não seria devolvido a eles, mas que Auschwitz era um campo de extermínio e que judeus estavam sendo assassinados. Naquele momento, ele entendeu o grito de transporte. Gröning contou e separou o dinheiro. Ele também participou do processo de seleção, não para escolher quem seria morto, mas para proteger os pertences até que fossem classificados. Apesar da natureza específica de seu trabalho, ele viu crianças baleadas e pessoas incapazes de andar humilhadas e assassinadas. Em outra ocasião, ela testemunhou uma mulher judia embrulhando seu bebê em trapos e escondendo-o no chão antes de ser enviado para as câmaras de gás. Depois de um tempo, um soldado agarrou o bebê pelas pernas e, incomodado com seu choro, o matou. Isso chocou Gröning, então ele solicitou uma transferência. Se o extermínio dos judeus é necessário, então ele deve pelo menos ser realizado dentro de uma certa estrutura, argumentou ele ao seu superior, que negou seu pedido. Após vivenciar outras situações semelhantes, ele solicitou novamente mudança de emprego, mas seu superior o lembrou que ele havia assinado uma declaração. A partir daquele momento, ele tentou evitar testemunhar os terríveis eventos que aconteciam em Auschwitz. Por fim, Gröning teve sucesso e, em 1944, foi enviado para a Batalha das Ardenas, onde se juntou à equipe da SS. No meio do combate, ele foi ferido e enviado para um hospital de campanha antes de retornar à sua unidade, que finalmente se rendeu aos britânicos em 10 de junho de 1945. Antes prisioneiro de guerra, Gröning preferiu não declarar sua participação em Auschwitz. Então ele só pôde dizer que trabalhava para os escritórios econômicos da SS. Gröning e seus colegas foram presos em um antigo campo de concentração nazista e, em 1946, ele foi transportado para a Inglaterra como trabalho forçado, onde viveu uma vida muito confortável, comeu boa comida, ganhou dinheiro e trabalhou na Escócia e nas Midlands, cantando hinos alemães e música folclórica inglesa. Em 1947,
ele retornou à Alemanha e pediu à esposa que não perguntasse onde ele estava. Ele não conseguiu retornar ao seu emprego no banco por causa de seu envolvimento na SS, mas conseguiu um emprego em uma fábrica de vidro, onde foi promovido a um cargo administrativo. Depois, se tornou chefe de pessoal e, mais tarde, juiz honorário do Tribunal Industrial. Durante uma conversa familiar, parentes o acusaram de ter sido um assassino em potencial ou real em Auschwitz. Gröning explodiu de raiva, bateu com o punho na mesa e disse: "Esta palavra e esta conexão nunca mais devem ser mencionadas na minha presença. Caso contrário, eu me mudarei." Gröning conheceu Thies Christoffersen, um publicitário e editor alemão que nega o Holocausto, e lhe disse: "Eu vi tudo. As câmaras de gás, as cremações, o processo de seleção. 1,5 milhão de judeus foram assassinados em Auschwitz. Eu estava lá." A partir daquele momento, ele começou a receber telefonemas e cartas ameaçadoras de estranhos. Mais tarde, ele descobriu que seus comentários condenando a negação do Holocausto haviam sido publicados em uma revista neonazista e que pretendiam provar que o que Gröning tinha visto era apenas uma alucinação. Então, ele deu seu testemunho novamente e denunciou publicamente aqueles que o acusavam de mentir. "Acreditem, eu vi as câmaras de gás, eu vi os crematórios, eu vi os fogões. Eu estava na rampa quando as seleções aconteceram. Gostaria que vocês acreditassem em mim. Essas atrocidades aconteceram. Eu estava lá." Além disso, Gröning escreveu um manuscrito de 87 páginas com memórias para sua família. Desde 21 de abril de 2015, Gröning está sendo julgado em Lüneburg, Baixa Saxônia, Alemanha, acusado de ser cúmplice de pelo menos 300 mil mortes. Em 15 de junho do mesmo ano, ele foi condenado a 4 anos de prisão por cumplicidade no assassinato de 300 mil judeus em Auschwitz. Em 12 de março de 2018, aos 96 anos, Oskar Gröning morreu antes de iniciar sua pena. Foi o que aconteceu com os soldados da SS depois da Segunda Guerra Mundial. Até a próxima!